O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, quando Paulo ele vai falar na sua leitura, na sua carta, ele vai falar aos atenienses, né? E ele vai fazer uma referência ao Deus desconhecido. E naquele momento, lembremos que naquele momento da história, todos os atenienses cultuavam deuses pagãos e muitas vezes eles encontravam sentido para a razão da vida deles em coisas que a gente pode dizer que não tinham um fundo moral ou de mudança de comportamento humano. Então Paulo, utilizando das próprias imagens dos próprios atenienses, ele entra no coração daqueles homens para falar do Deus de Israel, do nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que Paulo aproveita a oportunidade para falar de Deus. Assim nós hoje vemos que nesse momento que antecede a festa de Pentecostes, Deus ele vai nos dar a sabedoria para nós agirmos no mundo que nós estamos vivendo. Deus nos vai dar o Espírito da verdade. É impressionante e eu acho que todos nós temos essa observação. Quantas vezes que nós nos surpreendemos com as palavras que Deus às vezes coloca em nossa boca quando nós procuramos agir pela força do Espírito Santo. Hoje, nós pedimos a Deus essa graça de viver as coisas de Deus profundamente dentro de nós. Pedir a sabedoria do Espírito é encontrar no mundo que nós estamos vivendo as respostas muito oportunas para várias ocasiões que nós enfrentamos. Pedir a sabedoria do Espírito Santo é enfrentar as realidades desse mundo, não aceitar o mundo com suas maquinações, mas é estar no mundo defendendo a verdade do Evangelho com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. Os cristãos devem estar abertos à vida e à história. Eles devem estar abertos à voz do Espírito Santo. Esse Espírito Santo possibilita um maior conhecimento de Jesus. Significa para cada época da nossa história. Importante é nós percebermos que nós vivemos às vezes uma religiosidade não conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vejam que nós estamos diante de muitos questionamentos que estão acontecendo. Mas o primeiro questionamento deve prescrutar o nosso coração e deve nos ensinar que é o Espírito da verdade, vai defender a nossa própria fé e vai nos dar respostas. Quando nós estamos distantes da palavra, distante do Evangelho, distantes da mensagem de Jesus, nós corremos o risco de relativizar a nossa fé. Que hoje, diante das questões que implicam seguir Jesus, desde questões sociais, políticas, morais, nós encontremos a resposta da ação do Espírito Santo dentro de nós, o modo de agir no mundo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, ele vem nos dar a sabedoria para encontrarmos respostas necessárias para o nosso viver. É o Espírito da verdade, ele vai interpretando a história do mundo e a relação do homem com esse mundo e o projeto de Deus.
significa que todo cristão, né, em sua atividade, na sua luta, ele deve ficar atento e escolher o lado da vida. Aí a história nossa, meus irmãos e minhas irmãs, nos implica isso. Quem vive pela ação do Espírito de Deus encontra a possibilidade de ser uma pessoa plenamente feliz. Às vezes temos uma intimidade divina, mas não temos uma intimidade com o Espírito Santo e não encontramos ou não buscamos a resposta necessária para a nossa vida pessoal. O cristão nunca poderão interpretar, ou eles devem encontrar o significado da história nesses acontecimentos diários, observando o mundo pela ação de Deus. Que o Espírito Santo da verdade, ele venha colocar em nós uma sabedoria para que nós anunciemos Deus com força, coragem e temor. Que Deus derrame sobre nós e que o Espírito Santo nos encha com sua força, com seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.